cremosos, minhas cremosas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de quarentena. Mas já tá acabando, gente. As vacinas já começaram a ser produzidas e aplicadas nas pessoas. Não vejo a hora de chegar a minha vez. Mas enquanto esse momento não chega, vamos lá. Hoje a aula é de cultura, né? Como a gente não tá no CCA, então eu vou dar uma adaptada e nós vamos falar ainda de cultura, mas dentro do tema do mês. Lembrando que nós estamos falando sobre higiene e saúde. Bom, vamos lá. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu penso em higiene, eu sempre tenho essa imagem de alguém que acabou de sair do banho ou alguém que tem as mãos limpas. E como a gente vai falar de higiene hoje, primeiro eu gostaria de falar para vocês sobre o que é cultura. Bom, eu procurei no dicionário, eu procurei alguns conceitos na internet e a melhor definição que eu encontrei é essa aqui. O sentido de cultura é muito amplo. O que nos interessa aqui é saber que cultura corresponde a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou de um determinado grupo artístico, literário, dramatúrgico, musical, derivado das artes plásticas, assim por diante. São pessoas que cultivam, de algum modo, um padrão estético semelhante. Bom, então como a cultura ela se diferencia de país para país? Porque cada país tem a sua sociedade, cada país tem a sua, como que eu vou dizer, os seus conceitos, as suas crenças, as suas formas de viver, os seus hábitos. Então cada país está inserido numa cultura. Depois essas culturas elas podem ser padrão em determinados continentes, mas podem ser diferenciadas também. Então eu vou usar para vocês aqui o exemplo, nós somos americanos, né? Nós estamos na América do Sul e nós temos aqui alguns padrões culturais que não tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que também é um país americano, né? Que isso se encontra na América do Norte. E assim por diante. Então, é parte da nossa cultura, por exemplo, quando alguém de lá de fora, eu já vivi essa experiência, né? Então, quando alguém de lá de fora vem conversar com a gente e fala assim, nossa, vocês são brasileiros, a primeira coisa que vem na cabeça deles é Neymar ou Pelé, futebol, mulheres com pouca roupa e muita coisa conectada à sexualidade. Por quê? Porque como eles assistem a gente na TV, pelos desfiles de carnaval ou pelos nossos videoclipes, eles têm essa visão de que mulher brasileira é vulgar, é mulher fácil, é mulher para sexo. Homem brasileiro é, vou dizer assim, criminoso ou jogador de futebol. Não há uma visão do povo brasileiro diferente, a não ser que eles conheçam a gente. Então, infelizmente, nós que estamos dentro dessa cultura, a gente não enxerga só esse lado, né? Mas quem está fora nos conhece por essa cultura e é muito difícil de quebrar. E já que a gente tem que conectar o assunto com higiene, eu fiz uma pesquisa de como as pessoas comem em outros países. Então, antes de eu falar um pouquinho da minha experiência pessoal, vivendo isso, essa diferença das comidas, a gente vai se conectar agora com a nossa ancestralidade, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem, quando nós estávamos há muitos e muitos anos atrás, quando nós éramos índios, vocês acham que nós comíamos com garfo, colher e faca? Óbvio que não. Naquela época, os índios, eles caçavam para comer e a comida era toda distribuída para uma aldeia inteira. Então, era todo mundo sentado comendo ao mesmo tempo. E eles utilizavam o que para comer? As mãos, né? Então, com a chegada dos europeus, né? Então, quando vieram aqui os portugueses e fizeram todo aquele processo de colonização, eu não vou dizer para vocês que foi naquele momento que eles ensinaram os índios a usar garfo e faca, mas eu quero dizer que a partir deste momento, então, a cultura de se comer com as mãos no Brasil começou a ser como que eu vou dizer, retirada da gente. Assim como a cultura de vestir roupas, né? Então, se vocês pararem para pensar, os índios, eles não utilizavam roupas. Ainda as aldeias indígenas existentes no Brasil, eles usam roupa, mas as mais raízes mesmo, é todo mundo peladinho. E isso é cultural. As pessoas não se veem com olhos de maldade entre elas, porque elas conseguem respeitar e sabem que aquilo é a cultura delas. Mas voltando agora para o assunto de garfo e colher,
Isso já era um padrão nos países europeus. Quando eles vieram para cá, eles trouxeram isso, vestiram os índios. Depois, o mesmo aconteceu quando os escravos chegaram nos navios negreiros, né, vindo da África. E quando houve toda a migração, quando os italianos começaram a vir, quando os espanhóis começaram a vir, o garfo e faca já era comum aqui. Mas em outros lugares do mundo, isso ainda não existe. Por exemplo, no Japão e na China, eles comem usando aqueles palitinhos chamados hashis. Agora imagina vocês, eu acredito que alguns de vocês já tiveram essa experiência de ir num restaurante ou num rodízio de comida japonesa. Eu particularmente não gosto de comida japonesa. E eu acho que eu não teria muita facilidade em usar aqueles palitinhos, mas eu acho muito legal ver as pessoas usando. Agora imagine vocês, eles comem sopa com aquilo. Aqui a gente come sopa com colher. Lá eles comem sopa com aquilo. Então eles vão pegando tudo que é sólido da sopa com os palitinhos e vão pondo na boca, faz um barulhão porque eles sugam. E quando a sopa já tá no fim, só restou o caldo, eles vão lá e tomam o caldo da sopa. É uma outra forma de comer, né? Mas é cultural. Aí eu venho aqui para algumas coisas interessantes espalhadas no mundo. E eu vou deixar o melhor para o final, como sempre. Então, na Itália e na Arábia Saudita, vamos supor que a gente está num restaurante italiano agora, dentro da Itália. A gente não está no Brasil, a gente está na Itália. Ou a gente está na casa de uma família na Itália. Depois que você termina de comer, comeu, você termina de comer, o que você tem que fazer? Você tem que soltar um arroto. Brrr, daqueles monstruosos. Porque, tanto na Itália quanto na Arábia Saudita, quando você arrota após a refeição, você mostra para o dono da casa que você está completamente satisfeito e que o seu corpo agradece pela refeição que eles serviram a vocês. Se você fizer isso aqui no Brasil, pelo menos na minha cultura familiar, você vai ser considerado porco. Mas é cultural, né? Há famílias em que esse tipo de hábito é incentivado, principalmente pelos pais. Se o pai é uma pessoa bem despojada, bem engraçada e cresceu com isso, ele vai passar isso para o filho também. Bom, agora a gente vai para os países que eles comem com a mão. Eu fiz uma lista, são muitos países. Então, primeiro, eles comem utilizando a mão direita, tá? Não utilizam a mão esquerda. São Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar, Camarões, Djibouti, Egito, Emirados Árabes, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Omã, Palestina, Somália, Sudão, Síria, Tunísia e Índia. Vamos primeiro falar um detalhezinho bem pequenininho aqui sobre o Emirados Árabes Unidos. Existe uma diferenciação muito grande, uma separação entre homens e mulheres. Isso não é segredo para ninguém, né? Dentro da cultura deles, uma cultura bem patriarcal ainda, uma cultura, vou dizer assim, machista para nós que estamos deste lado do mundo. Para eles que estão lá, não é considerado machista, porque não existe esse conceito de machismo dentro da cultura deles. É outra forma de pensar. A gente acha um absurdo porque a gente está do outro lado do mundo. Para eles é cultural. Então, em alguns países, a mulher não pode comer na mesma mesa que o homem. Mas os países árabes, né? E em alguns países, a mulher é a última a comer a refeição. Então, ela primeiro dá para o marido, depois ela dá para os filhos. Quando todos eles comerem, aí sim é a vez dela de sentar à mesa. Mas o que tem em comum entre todos esses países que comem com a mão? E agora eu vou levantar uma polêmica. Eles comem utilizando a mão direita e não a mão esquerda. Inclusive, tudo que você der com a mão esquerda lá é considerado impuro, em qualquer um desses países, inclusive na Índia. Por quê? Bom, quem sabe, né? Eu estive na Índia, estou voltando para lá, e na Índia eles não têm o hábito de usar papel higiênico. Pro número 2. Só pro número 1. Por que não? Porque papel higiênico não limpa 100%, gente. Não limpa o bumbum 100%. Sempre fica um pouquinho ali, né?
E aí você tem que passar, e isso não é bom para a saúde do ânus. Não é higiênico. O papel higiênico não é higiênico. Olha que loucura. Ele pode ser higiênico para o número 1, mas para o número 2 não é. Aqui a gente cresce aprendendo que tem que limpar o bumbum. Algumas famílias já educam as crianças a lavar o bumbum, né? Então tem pessoas que, por exemplo, vão ao banheiro e só faz o número 2 antes de tomar banho. Tem o estômago a vida todinha regrada para fazer o número 2 antes de tomar banho. Agora tem gente que não consegue. Então, vamos levantar essa polêmica. O papel higiênico, ele é higiênico para o número 1, mas não para o número 2. E ainda assim é questionável para o número 1, porque o que acontece? Ele só seca a superfície, né? Nós, mulheres, utilizamos para o número 1. Acredito que os homens não. Não vou levantar essa polêmica, quando eu sou homem, não sei. Mas, quando você está utilizando o papel higiênico para o número 2, você só seca a superfície e depois você coloca a calcinha, sua roupa íntima de volta, né? Então, de certa forma, fica um pouco de sujeira, né? Então, embora a gente ache normal, o papel higiênico ele só retira o máximo daquilo que estava sujo. O que limpa mesmo de verdade seria usar lencinhos umedecidos. Aí sim limparia tanto o orifício do número 2 quanto o orifício do número 1. Mas por que então eles não comem com a mão esquerda? Porque eles usam a mão esquerda para limpar o bumbum. Simples assim, em todos esses países. Eles não utilizam a mão direita porque ela é considerada uma mão sagrada. É por ela que você planta, por mais que você seja canhoto. É por ela que você planta, é por ela que você rega, é por ela que você entrega, é por ela que você recebe. E a mão esquerda ela é utilizada para limpar o bumbum. Então, eu vivi essa experiência de ir a lugares e ninguém me entregar nada com a mão esquerda. E de quando eu estivesse comendo, utilizando a mão esquerda, já olhar assim para mim assim, ela tá comendo com a mão que limpa a bunda! E assim por diante. Bom, eu acho que é isso. O interessante de tudo isso é a gente entender e estar aberto ao conceito de cultura. Não adianta a gente condenar uma pessoa que está comendo com a mão, por exemplo, num restaurante, porque a gente não sabe qual é a história de vida dessa pessoa, a gente não sabe se ela foi educada assim, se não foi, enfim. O importante é que a gente entenda que há hábitos e esses hábitos são formados sim pela nossa cultura. É isso, meus amores. Eu volto amanhã com mais uma aula para vocês. Tô com saudade. Um beijo da loira. Uou!